Na era das redes sociais, onde cada tweet, publicação e história do Instagram pode desencadear uma tempestade de ódio, a linha entre política e celebridade tornou-se irreconhecível. A disputa de 2019 entre o presidente Donald Trump, o cantor John Legend e a sua mulher, a modelo Chrissy Teigen, foi um exemplo claro desta interseção. O que começou como um desentendimento sobre a reforma da justiça criminal rapidamente se tornou um espetáculo que captou a atenção de milhões. Mas, por detrás dos insultos e das respostas ásperas do Twitter, há uma conversa mais profunda sobre o papel das celebridades no discurso político e a dinâmica de poder entre as pessoas que ocupam cargos públicos e as pessoas com seguidores nas redes sociais maiores do que em alguns países. O catalisador para a disputa pública foi a aprovação do First Step Act, uma parte da legislação de reforma da justiça criminal assinada pelo presidente Trump em dezembro de 2018. John Legend, que foi um defensor vocal da reforma da justiça criminal durante anos, foi uma das figuras que celebrou com destaque a aprovação da lei. Apesar de o projeto de lei representar um passo em frente no combate ao encarceramento excessivo de minorias nos IOR, Legend deixou claro que a luta estava longe de terminar. Salientou que a legislação, embora histórica, foi apenas o primeiro de muitos passos necessários para reformar o sistema de justiça criminal mais amplo. Trump, que recorria frequentemente ao Twitter para atacar aqueles que discordavam dele, não gostou da abordagem diferenciada de Legend. Ao estilo clássico de Trump, ripostou nas redes sociais, criticando o cantor e a sua mulher Teigen, acusando-os de não fazerem nada sobre o assunto e dando crédito à sua administração por impulsionar a reforma. Trump chegou ao ponto de chamar boca suja a Teigen e de a insultar a nível pessoal, um ataque que foi mesquinho e típico da sua resposta a figuras públicas que ousaram desafiá-lo. O que se seguiu foi uma série de tweets e interações nas redes sociais que elevaram o conflito de uma diferença política a um verdadeiro drama de celebridades. Legend, sempre uma figura calma, serena e controlada, respondeu com dignidade. Reiterou que tinha estado a trabalhar na reforma da justiça criminal muito antes de Trump ter assumido o crédito pelo First Step Act e apontou as limitações do projeto de lei, sublinhando que estava longe de ser uma solução abrangente para os problemas do encarceramento em massa. A mensagem de Legend era clara. A sua defesa estava enraizada num desejo genuíno de abordar um sistema falido, e não em cálculos políticos. Teigen, por outro lado, trouxe o seu humor mordaz característico e a sua personalidade destemida à mistura. Conhecida pelas suas opiniões francas e sagacidade acutilante, não se conteve ao responder aos comentários de Trump. Teigen nunca foi de recuar nos confrontos nas redes sociais, e a sua resposta não foi exceção. Em vez de apenas se defender a si e ao marido, Teigen usou o humor e o sarcasmo para ironizar o comportamento mesquinho de Trump, chamando a atenção para o absurdo de um presidente em exercício se envolver em insultos públicos com uma modelo e uma música. A sua resposta rapidamente se tornou viral, com fãs e críticos a elogiarem a sua inteligência rápida e a recusarem-se a deixar os comentários de Trump passarem despercebidos. O vai-vem entre estas três figuras encapsulou uma mudança cultural maior, a ascensão do ativismo das celebridades e a influência das redes sociais na política moderna. Não foi apenas uma disputa política sobre uma parte da legislação. Foi um choque de ideologias, de personalidades e de poder. Neste confronto, as redes sociais foram tanto o campo de batalha como o palco. A disputa entre Trump, Legend e Teigen não era apenas sobre a reforma da justiça criminal. Tratava-se de quem tinha o direito de moldar a opinião pública, quem tinha o poder de influenciar o discurso nacional e como as celebridades podiam usar as suas plataformas para desafiar, criticar e até mesmo enfrentar a figura mais poderosa do mundo, mas para além do valor do entretenimento e das consequências,
imediatas, a quesilha no Twitter entre Trump e o casal de celebridades revelou algo muito maior sobre o papel das celebridades no discurso político. No passado, as celebridades podiam envolver-se em ativismo político, através de angariações de fundos, patrocínios ou declarações públicas. Mas as interações diretas e pessoais entre figuras públicas acontecem agora em tempo real, graças a plataformas como o Twitter e o Instagram. Nesta nova era, as celebridades são mais do que apenas apoiantes de candidatos ou de causas políticas. São participantes ativos na conversa política, muitas vezes moldando o discurso tanto quanto os políticos. Para Trump, o envolvimento com celebridades como Legend e Kagan não se tratava apenas de defender as suas políticas, mas de manter o controle sobre a narrativa. Utilizava frequentemente as redes sociais para menosprezar aqueles que discordavam dele, desde jornalistas a atores e colegas políticos. As suas interações com Legend e Kagan não foram exceção. Ao ridicularizar as suas posições políticas e ao minar o seu ativismo, Trump tentou enquadrá-los como celebridades desligadas da realidade, que não compreendiam os problemas reais. Foi uma medida para se distanciar daqueles que se lhe opunham e um lembrete do poder da sua plataforma na definição da agenda. Para Legend e Kagan, no entanto, a rivalidade era mais do que apenas a sua reputação pessoal. Era uma forma de reivindicarem o seu lugar como vozes políticas. Usaram as suas plataformas não só para se envolverem com Trump, mas também para sensibilizar para questões sistêmicas como o encarceramento em massa, a desigualdade racial e a justiça social. Para eles, falar contra o presidente não era apenas ganhar uma guerra no Twitter, mas usar a sua influência para amplificar as vozes daqueles que são muitas vezes marginalizados nas conversas políticas. Foi também uma forma de resistência, uma declaração de que as celebridades, apesar da fama, podiam ser poderosos agentes de mudança e não apenas observadores passivos do panorama político. Mas talvez o aspecto mais revelador desta disputa seja a forma como destaca a crescente divisão entre a cultura das celebridades e as estruturas políticas tradicionais. Enquanto políticos como Trump interagem com os média através de conferências de imprensa e discursos com guião, as celebridades utilizam agora o Twitter, o Instagram e outras plataformas para fazer chegar as suas mensagens diretamente às pessoas. Esta mudança tornou o discurso político mais descentralizado, com indivíduos, famosos ou não, capazes de ter impacto no debate nacional. Neste processo, a política tornou-se mais performativa, com as redes sociais a oferecerem o palco perfeito para os indivíduos mostrarem as suas crenças, humor e personalidades em tempo real. Além disso, a disputa levantou uma questão importante sobre a dinâmica de poder em jogo. Quando as celebridades se envolvem em discussões políticas, são frequentemente acusadas de estarem desligadas ou de terem segundas intenções, principalmente se as suas opiniões não se coadunam com os ventos políticos predominantes. Mas para Legend, Kagan e outros no espaço do ativismo de celebridades, falar abertamente é mais do que apenas promover uma causa política. É usar a sua imensa plataforma para dizer a verdade ao poder. À medida que as redes sociais continuam a evoluir, evolui também o papel das celebridades na formação do discurso político. O confronto Trump-Legend-Kagan foi apenas um exemplo de como esta dinâmica se desenrola. Olhando para o futuro, é evidente que o ativismo das celebridades só se tornará mais influente, à medida que as figuras públicas continuarem a utilizar as suas plataformas para se envolverem em debates sobre justiça, igualdade e mudança política. Seja através de tweets, entrevistas ou momentos virais, as celebridades já não são apenas observadoras do mundo político. São agora alguns dos seus participantes mais vocais e visíveis. No final de contas, as consequências da quesilha entre Trump, Legend e Kagan dizem muito sobre o estado atual da política e da cultura das celebridades. Reflete o poder das redes sociais para remodelar a conversa e lembra-nos que, no mundo de hoje, cada tweet é um campo de batalha
E cada celebridade é uma força potencial para a mudança. Quer queiramos, quer não, as celebridades e a política estão agora inextricavelmente ligadas e as suas interações continuarão a influenciar a forma como nos relacionamos com o mundo que nos rodeia.